Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Grupo Foto Pro. Eu sou o Getulino Pacheco Júnior e hoje tenho uma dica muito legal sobre mockup digital, sobre como você pode criar uma embalagem e nessa embalagem você aplicar um rótulo, sendo que usando o Illustrator e Photoshop nós podemos fazer uma integração formidável. Ou seja, eu posso estar substituindo no Photoshop rótulos, editando no Illustrator e fazendo com que isso se adapte dentro do Photoshop de uma maneira muito legal. Veja só como que funciona esse processo. Eu tenho aqui no Illustrator delineado umas formas daquilo que seria um pouch. Eu fiz isso aqui em duas camadas distintas, ou seja, a parte maior, né, do que seria da embalagem e a parte superior aqui, delineado para essas linhas vermelhas. Então a primeira coisa que eu tenho que criar aqui é procurar fazer o volume da embalagem, ok? Então isso no Illustrator é muito fácil, tudo que eu tenho que fazer nesse caso, eu vou selecionar esse objeto aqui, que está em vermelho, e vou preencher esse objeto aqui com um tom cinza. Feito isso, eu pego aqui a minha ferramenta de Mesh Tool, e clico bem no meio aqui da forma. Vejam que ficou aqui marcado tipo como duas linhas, né? Uma vertical e a outra horizontal. Eu tenho que fazer o seguinte, eu só seleciono, por exemplo, o centro desse aramado e coloco o branco. Olha lá, vocês vejam que eu já estou conseguindo criar uma espécie de volume nessa forma. Agora, eu quero fazer com que os cantos dessa forma ela fique um pouco mais saliente, né? Para conseguir um pouquinho mais de realce nesse volume. Então, é muito legal você usar a ferramenta laço aqui no Illustrator. Então tudo que eu tenho que fazer é passar a ferramentinha laço nos cantinhos aqui da forma, né, com o Shift apertado, e com isso eu estou selecionando esses pontinhos que estão aqui em volta da minha malha, ok? Feito isso, então, agora eu posso pegar e selecionar uma cor mais escura, ok? Olha lá, percebo que fazendo isso, eu estou escurecendo os pontos, ou seja, estou dando mais realce a esse volume. Eu posso repetir esse processo nessa parte aqui ao fundo, ou seja, eu vou tirar essa travinha que tem aqui, vou selecionar essa parte que está aqui no fundo e vou também preencher com cinza. Sendo assim, lá eu posso continuar usando a ferramenta de malha e aplicando outros tons, e com isso eu estou criando o quê? Volumes. Depois que eu fiz todo esse processo, né, ajustando todos esses brilhos e tudo mais, eu posso apenas dar um copy e um paste lá ou exportar ele lá para o Photoshop. Vejam que no Photoshop, né, a forma já está aqui mais bem definida, que eu já trabalhei melhor. E aqui no Photoshop é que eu vou começar a fazer a colorização dessa embalagem. Então, eu vou fazer a colorização, aqui eu já fiz a colorização, ela está em vermelha, né? Depois, com alguns layers de ajuste e algumas curvas, eu vou conseguir esse efeito sobre a embalagem. Tanto que tem um efeito bonito. Aqui eu tenho já aqui, lá, os layers de ajuste e todo o processo feito para conseguir esse brilho. E a grande pegada desse tutorial que eu quero mostrar para vocês é esse processo que eu disse no início, onde eu vou criar uma forma de poder aplicar aqui o rótulo, né, que eu quero aplicar sobre a embalagem e fazer essa alteração usando o Illustrator, Photoshop, através do Smart Objects. Então, nesse layer acima aqui, olha, em cima da embalagem pronta, eu tenho aqui esse grid. Esse grid foi criado e distorcido dentro da opção Smart Object do Photoshop. Como o Smart Object é uma instrução, quando eu dou dois cliques nesse ícone aqui que você vê no layer, ele vai abrir no meu arquivo esse grid sem a distorção, ok? Então aqui é uma instrução, ou seja, como se fosse uma malha de um 3D aberto, onde eu posso colocar qualquer informação. E que informação que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou voltar lá no Illustrator, aonde em um layer acima, eu tenho aqui o projeto da embalagem, né, que eu quero colocar, que é do molho de tomate. Então o que eu faço? Eu seleciono essa embalagem, dou um Command C, volto lá para o meu Photoshop e dou um Command V. Eu vou colocar em Smart Objects, porque Smart Object, dentro do Smart Object do Photoshop, eu vou ter um link com o Illustrator depois, que eu posso voltar, depois se eu quiser fazer alguma alteração na embalagem do Illustrator, atualizar lá e posso voltar novamente aqui dentro do Photoshop. Então, dando OK, olha lá, vejam que a imagem já apareceu dentro do grid. Eu vou só ajustar o grid aqui, no tamanho, né, desse arquivo. Vou dar um Enter
Em seguida, eu vou ocultar a visualização desse grid que eu tinha feito. Feito isso, eu fecho o arquivo e salvo. Olha que interessante. O rótulo ele já se adaptou na curvatura do pouch, de uma forma bem interessante. E como os efeitos estão em um layer acima lá, eu consigo fazer a mesclagem perfeita desse rótulo com a embalagem. Agora, para fazer a substituição desse rótulo, vamos dizer que agora eu quero transformar esse pouch de molho de tomate num pouch de uma maionese, por exemplo. Vejam só, tudo que eu tenho que fazer, como isso aqui também é uma instrução Smart Object, como eu falei inicialmente, para você voltar na edição desse efeito, você dá 2 cliques nesse ícone aqui no Layer. Com isso ele vai abrir novamente a opção de Smart Object no meu documento. Eu quero substituir esse rótulo, então eu volto lá no Illustrator e vou escolher lá no Illustrator outro rótulo que eu já tenho pronto. Aqui está o rótulo da maionese. Seleciono, Command C, volto lá para o meu arquivo, dou um Command V novamente, como Smart Object, pronto. Em seguida eu vou ajustar aqui então o meu arquivo, como eu fiz anteriormente com o outro, ajustar ele no arquivo, do tamanho, proporção, certinho. Vou ocultar aqui atrás, né, o rótulo antigo, aí eu fecho o shape e salvo. E automaticamente, olha lá, ele já vai se adaptar, né, o novo rótulo na embalagem. Só que também, vamos dizer assim, legal, você trocou o rótulo, mas a embalagem continua com a cor antiga, né? Seria legal que o rótulo de maionese fosse amarelo ou branco. Então, sem problemas. O que você faz? Você pega o conta-gota aqui, olha, e pega um tom que você acha mais interessante no rótulo. No caso, achei esse amarelinho aqui da faixa bem interessante, olha lá. Note que a cor ficou aqui em primeiro plano. Feito assim, você só seleciona aqui o layer onde você tem o rótulo. Aí você vai lá em Image Adjustment, onde você entra em Hue Saturation. Você só vai ativar aqui o ícone Colorize. E olha, a cor já é substituída pelo tom que você colocou. Nesse caso, só vou aumentar um pouco a saturação, lá para o amarelo ficar um pouco mais evidente. Aqui lá um amarelinho mais interessante, né? Para ficar uma cor mais legal. E ok. Olha aí que bacana. Era uma embalagem de molho de tomate, se transformou no molho de maionese. E eu posso estar fazendo 1000 rótulos usando a mesma embalagem. Gostaram dessa ideia? Se você quer saber mais informações, conhecer mais dicas como essa, você adquire o meu novo DVD, Mockup Digital. Está muito interessante. Você pode entrar no nosso site, na nossa loja virtual e ter mais informações sobre isso. Espero que você tenha gostado da dica. Até a próxima.